A paz do Senhor, irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Onofre. Ivone pediu para enviar aqui, né, gravar um testemunho. Aí eu resolvi gravar sobre meu casamento. Só que esse de hoje é a parte um. Depois, quando estiver pronto, o segundo eu falo com ela e compartilho com vocês. Essa é a parte um, ok, irmãs? Eu peço a Deus que, né, esse testemunho venha edificar a vida das irmãs, assim como todos os outros demais têm edificado nessa temporada. Eu vou começar, irmãs, lendo um versículo que, para mim, é um versículo-chave de relacionamento, do casamento em si, né? Que é o que está escrito em Gênesis 2:24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Guarda esse versículo aí na mente de vocês e vamos lá. Vou tentar ser bem resumido aqui, né? A vida da gente é muitas histórias, mas pretendo não delongar muito com as irmãs. Bom, irmãs, eu venho de uma família bem desestruturada, né? A minha mãe separou do meu pai quando eu ainda era bebê, então eu fui criada é, sem pai, hipoteticamente, porque ela teve um relacionamento, mas era um relacionamento só de brigas e tudo. Meu padrasto ajudava ela em alguma coisa, bebia e tudo, não era evangélico. Então, eu não considerei, entre aspas, ele como meu pai, como um pai, né? Ele ajudou ela, assim, com a gente, quando a gente era criança, mas quando eu descobri que ele não era o meu pai, eu fiquei, assim, bem chateada, eu já estava grandinha, e eu carreguei por muitos anos, dentro de mim, essa questão da paternidade. E aí foi, né? Ok, vou pular já para a questão quando eu conheci o meu esposo, né? E a gente começou a namorar. Com 6 anos a gente casou, né? E o meu casamento foi dentro da palavra do Senhor, se é que as irmãs me entendem, tudo bonitinho, né, com aquele propósito de construir a minha família, de construir o meu lar, né, junto com o meu esposo, tudo bonitinho. Eu gosto, quem me conhece aí, a Ivone me conhece, eu sou uma pessoa lutadeira, eu sou agitada, eu corro atrás das minhas coisas. É, enfim, e era isso que eu queria somar, né, com outra pessoa e construir um relacionamento com bases sólidas, né, diante da vida atual e em todos os momentos da vida, digamos assim, em todas as partes da vida, né? Enfim, irmãs, casei em 2010. Aqui que vem os problemas. Casei em 2010, tudo bonitinho, na igreja, tudo bonitinho. Quando foi em abril, no mês do meu aniversário, eu casei em janeiro. Praticamente 4 meses após, eu tive a minha primeira decepção com meu esposo, né? Até então era só amor, era só, como se diz, eu via ele como meu príncipe encantado. A verdade foi essa. E aí, irmãs, o que aconteceu? No meio do caminho aí, aconteceu um episódio que começou a me deixar chateada, que foi no dia do meu aniversário, porque quem me conhece também sabe, para mim o dia do aniversário é muito importante. E no dia do meu aniversário, do primeiro aniversário após o casamento, o meu esposo simplesmente tinha sido convidado para o churrasco na casa da irmã dele, né? Simplesmente na casa da irmã dele, junto com a família dele lá. Nem lembro comemorando o quê, mas eu sei que era um churrasco. E ele chegou para mim e falou assim: eu vou no churrasco lá na casa da minha irmã amanhã, por exemplo. E eu não queria ir, eu queria comemorar o meu aniversário, né, junto com ele aqui na minha casa, tal, beleza. Enfim, no outro dia, ele simplesmente foi para o churrasco
E eu não lembro o porquê. Isso realmente, depois que passou tantos anos, passaram-se 15 anos, né? Esse ano fez 15 anos de casamento. Na época, eu não sei o porquê, mas eu não fui. Eu não fui nesse churrasco. Ele foi nesse churrasco e deixou eu sozinha em casa. E aquilo, irmãs, para mim foi a pior coisa, porque a falta meio que eu sentia do meu pai e tal, lá na adolescência, eu meio que trazia isso aí, né? Essa figura. Hoje, graças a Deus, eu abri a mente em relação a muita coisa. Mas o que que acontece? Me feriu muito e eu fiquei em casa chorando. Isso aí eu lembro. Chorando, chateadíssima, que era o meu aniversário e ele não tinha lembrado, e ele não quis comemorar comigo, e ele tinha ido para o churrasco com a família dos pais dele, né, e tal. E aí ele chega à tarde já aqui em casa, e isso mexeu comigo. E na hora que ele chegou, aconteceu a nossa primeira briga, digamos assim. Eu falei com ele que eu tinha ficado muito chateada porque que ele tinha ido, e não foi mais só simplesmente por ele ter ido. Foi simplesmente porque eu vi umas fotos, né? Eu vi umas fotos e eu acho que eu perguntei ele quem é que estava lá. E ele tinha citado o nome de umas amigas. Umas amigas estavam lá. E isso me deixou muito chateada. Eu falei, no dia do meu aniversário, você me deixou e foi para churrasco e tal e pá. Enfim, por causa disso aí, começou uma confusão entre a gente, que era, sabe, bem lindo o nosso relacionamento, assim, uma união na época e tudo, era uma coisa assim, bem apaixonados dois e tal, aquela coisa mais linda. E aí aconteceu a primeira decepção, que foi esse dia. Irmãs, aí o inimigo entrou com força. O inimigo pegou isso aí e entrou com força, e eu acho, com o entendimento espiritual que eu tenho hoje, que vários demônios investiu para acabar com o meu casamento. E aí, irmãs, depois dessa data, já tinha feito 4 meses de casada, eu comecei a não acreditar no que estava acontecendo na minha frente, assim, eu tô assim, eu parava e pensava, o que é isso que está acontecendo? Sabe, quando você vê a sua vida mudando completamente assim, ó, dia após dia? E aí, irmãs, começou a virar uma guerra fria dentro de casa. Ele ficou muito chateado com as coisas que eu falei, cobrando dele, que ele tinha feito algo errado. E aí, essa palavra que eu li em Gênesis é algo muito forte aqui em casa, porque o meu esposo, ele é muito apegado com os pais, ele é muito apegado com a família dele, assim, né? E é algo que eu ensino para ele, eu sempre estou conversando com ele, porque o meu esposo, ele não gosta muito de ler Bíblia, né? Então, aqui em casa, quem gosta mais sou eu, né? Então, eu sempre estou explicando algumas coisas para ele, algumas coisas ele capta, algumas coisas ele não dá muita confiança, então eu passo um pouco de sufoco em relação a isso. Mas, enfim, ele fala que ele não pode abandonar os pais dele, aquela coisa toda. Então, ele quer ver os pais dele praticamente todos os dias, porque a gente mora próximo, né? No mesmo bairro aqui. Enfim, é uma situação para conversa em outros momentos. Mas, irmãs, na época, juntou todas essas questões e outras que eu também não vou conseguir explicar para as irmãs aqui agora. E o inimigo começou a investir assim, ó, e eu comecei a não suportar ver. Eu comecei a não suportar ver o rosto do meu esposo. Eu comecei a não suportar ver o rosto dele. Quando ele chegava em casa do serviço, eu simplesmente tinha vontade de sair. E algumas vezes eu acho que eu até saí, sabe? Peguei, saí, fui tomar um ar, fazer uma caminhada, eu voltava. E aí eu passei por essa luta durante praticamente um ano. Um ano, irmãs. E eu não gosto de ficar levando para pastor, né, para pastora, meus conflitos internos, minhas situações. E eu fui levando aquilo. E hoje, com
conhecimento que a gente tem hoje, a gente vê que várias situações aconteceram na época. Mas eu permaneci firme, crendo que Deus ia entrar com providência e reverter aquela situação e tal. E eu comecei, irmãs, ficar a mulher rixosa na época. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia, tudo para mim não estava bom. Para mim não estava bom, para mim não estava bom, exatamente pela chateação que eu estava no coração. Resumindo, irmãs, o que aconteceu? Após 2 anos eu lutando, tentando reverter a situação, tentando encaixar as peças com ele, tentando organizar aí os pensamentos e tal, do nosso temperamento, tentando conversar. Aí depois eu comecei a abrir mão, sabe? E orando, eu falava, Deus, eu não casei para separar, Senhor, tem misericórdia. Meu pai, o que vai ser de mim? Eu vou voltar para o zero de novo, porque eu tinha vindo, né, de um lugar difícil, tinha vindo para Teoflotone, estudei e tal, e estava construindo a minha vida, né? E aí, quando eu vi que o relacionamento não estava dando certo, eu falei, Jesus, né? O que será de mim agora? Mas, enfim, eu entreguei na mão do Senhor e continuei firme. E aí eu conversava às vezes com algumas pessoas, alguma coisa por alto. Aí alguém falava, faz aquele desafio do livro 40 dias, eu acho que as irmãs sabem qual que é. Aí eu peguei aquele livro, alguém, acho que foi do meu trabalho, na época me deu uma cópia ou me deu impressa aquele livro, falei assim, ó, faça, porque eu já fiz esse desafio aqui do casamento, de orar pelo casamento, de fazer esse desafio que está aí, todo dia tem uma coisa e você faz, e aí as coisas vão mudando. E aí eu peguei e comecei, irmãs, a fazer aquele desafio, comecei a orar e tal, mas mesmo assim, com muita fraqueza, assim, espiritual, porque eu não tinha o conhecimento, né, que eu tenho hoje em relação à palavra do Senhor. Eu era muito nova também, eu casei com 26 anos já, na época, mas eu acredito que eu casei, assim, bem ingênua em relação a muitas coisas sobre relacionamento. E aí sofri, irmãs, sofri muito, 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 foi um desgaste emocional para mim. Enfim, quando chegou 2 anos após essa questão aí, o meu esposo não aguentou. Pelo que eu entendi, assim, ele não aguentou, até porque eu mesmo já falava aqui dentro de casa que do jeito que estava não dava para continuar, que nós tínhamos que resolver a nossa vida, né? E aí ele foi e procurou um advogado e deu entrada no divórcio. E aí eu estava no meu trabalho, e aí chega ali, né, aquele comunicado para mim de uma reunião lá sobre o divórcio. E aí me deu aquele baque, né, quando eu vi. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, meu casamento acabou. Meu casamento, de fato, acabou. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí cheguei em casa e falei para o Senhor, meu Deus, aqui está esse pedido de divórcio do meu marido. É algo que eu também quero, porque eu não estou aguentando, não estou suportando mais conviver com ele. E o Senhor é infinitamente para fazer mais, tem misericórdia. E aí, irmãs, eu sofri muito. E era assim, eu acho que uma semana, alguma coisa assim, para o dia lá da audiência, né? Reunião não, audiência. Aí, o que aconteceu? Eu sofri muito. Por quê, irmãs? Eu não saí da minha cama nem um dia. Eu não saí da minha cama nem um dia. Eu não deixei de ser esposa nem um dia. Eu fazia as coisas dentro de casa, tudo bonitinho, né? Como se estivesse tudo bem. Mas dentro do meu coração não estava bem, eu não estava concordando com o que estava acontecendo. E, enfim, eu entreguei nas mãos do Senhor e falei, Deus, o Senhor vai fazer o que o Senhor achar melhor. Mas, né, nós sabemos que Deus não é a favor do divórcio, então é algo que o Senhor não ia fazer, não ia deixar concluir realmente. E aí, irmãs, eu cheguei ali naquela audiência, né?
Cheguei ali naquela audiência na época e ele chegou também, né? Aí ele me cumprimentou e chegou perto de mim assim, nós ficamos os dois olhando para frente, encostamos no muro assim, ficamos os dois olhando para frente. Aí ele encostou no meu braço e falou assim: "E aí, é isso que você quer?" Aí eu falei: "Não. Então, o que que você vai decidir hoje?" Aí eu peguei e falei assim: "Deixo você decidir, foi você quem pediu." Por quê, irmãs? Na minha cabeça eu não queria dar o braço a torcer, porque na minha cabeça depois ele podia virar e falar para mim assim: "Ah, eu tô nesse relacionamento porque você quis continuar, mas por mim eu já não estava mais." Então eu não queria ouvir isso dele. Mas eu acredito que foi tudo na direção de Deus, né? Ele que tomou todas as decisões, ele que tomou todas as decisões, né? De ir, de fazer e tal. Aí eu continuei firme, firme ali no propósito. Aí ele pegou e falou comigo assim: "Decide aí, moça, decide aí, decide aí. Que nós vamos, o que você vai querer fazer?" E ficou querendo jogar a responsabilidade para cima de mim. Aí eu falei: "Você pode decidir." E aí, irmãs, o que que acontece? Nós terminamos aquela audiência onde o pessoal perguntou, né, se a gente queria reconciliar e tal. Aí, quando a moça perguntou isso, eu vi, assim, no semblante dele, assim, uma paz, né? Aí ele, a gente vai conversar. A gente perguntou se a gente queria conversar. Aí ele falou assim: a gente quer conversar. E olhou assim para mim. E nós ficamos numa sala sozinhos. Aí ele pegou na minha mão e falou assim: "Você sabe que não é isso que eu quero." Aí eu falei assim: "Você também sabe que é isso, que não é isso que eu quero também." Aí ele falou assim: "Então vamos cancelar isso?" Aí eu falei: "Tudo bem." Aí, irmãs, enfim, cancelamos. Aí ele falou assim: "Mas você vai mudar? Você vai parar de ficar brigando e tal?" Aí eu falei assim: "Nós vamos conversar." Enfim, irmãs, Deus trabalhou de uma forma tão grande que nós reconciliamos ali na sala, ali no fórum, e voltamos para casa. Voltamos para casa e chegamos aqui, fomos conversar e pensei, como que serão os dias da agora para frente? E aí eu comecei a orar e colocar nas mãos do Senhor e falei: "Deus, tem misericórdia. Eu não quero que o meu casamento acabe, mas eu preciso que o Senhor molde meu coração, molde os meus sentimentos e molde do meu esposo, para que nós possamos viver em paz, viver felizes, alegres na presença do Senhor." E aí, irmãs, continuamos, e eu continuei fazendo o propósito, tentando resgatar e tentando rever as coisas. E aí, irmãs, o que que aconteceu? A gente não conseguiu dar a volta por cima, voltar ao que era. A gente não conseguiu. E aí eu sei que a gente, na época, eu não lembro mais agora se foi ele ou se foi eu, a gente entrou. Quando foi a primeira vez, a gente falou assim: vamos fazer um teste de 60 dias, acho que foi algo assim. Vamos fazer um teste de 60 dias. Se em 60 dias o nosso relacionamento mudar, voltar ao que era, a gente cancela tudo e a gente esquece isso. Enfim, irmãs, não mudou muita coisa. O inimigo continuou investindo pesado. Aí, na época, eu tive um discernimento, mesmo com pouco conhecimento que eu tinha, na época eu tive um discernimento que foi o quê? Na família da minha mãe, praticamente todas as... Que lá minha avó acho que teve 10 filhas, 10 filhos, um negócio assim. Acho que 6 mulheres. E todas são separadas, né? Aí o Senhor, na época, tinha me trago essa reflexão sobre a família da minha mãe, que todas as mulheres são separadas, que não tinha ninguém assim, né, que tinha levado o casamento a sério, adiante, na presença do Senhor. E eu falei: "Deus, será que vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com as minhas tias, né?" Porque na família do meu pai tem alguns, né, que levou o casamento adiante. A maioria também separou.
Mas a família da minha mãe era é mais trágica. Então, eu olhei para aquilo e falei: não, eu não aceito. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu não aceito. E aí, irmãs, eu travei uma guerra, e eu orava dentro da minha casa, e eu assisti aquele filme, Quarto de Guerra, e eu levei aquilo muito a sério. Então, chega eu tô rupiando aqui agora. E eu levei aquilo muito a sério. E eu fazia as orações no estilo daquela senhorinha. E eu falava, demônio, a porta que você achou semi-aberta e você entrou em alguma brecha, você vai sair agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai sair. E eu conversava cara a cara com o diabo assim, ó, e falava assim: você vai sair daqui da minha casa, você vai sair do meu relacionamento. Aqui meu marido não tinha me traído, não tinha acontecido nada grave assim para chegar a um divórcio, acabar com o casamento. E essas coisas bobas, essas questões bobas, entre aspas, né? Do dia a dia, de emoções fracas, tá me levando a essa derrota. E eu não aceito, você vai sair aqui do meu lar, em nome de Jesus. E eu comecei a perguntar a Deus no momento. Por que que ele tinha permitido? Eu acho que o próprio diabo estava assim, né, me trazendo isso, mas aí por que que você está passando por isso? E aí eu comecei a perguntar para Deus, eu falei, Deus, por que que o Senhor permitiu eu passar por isso, Senhor? Eu casei toda bonitinha e tal, e estou passando por essa situação que está me ferindo, que está me desgastando, que está... Por que o Senhor permitiu eu passar por isso? E aí, irmãs, lembro como hoje o Espírito Santo testificou no meu coração o seguinte, que Deus, ele tinha permitido eu passar por aquela situação para que eu criasse raízes tão profundas que nada, nunca mais iria abalar o meu casamento, abalar o meu relacionamento com o meu esposo. E aí, quando o Espírito Santo me falou isso, assim, trouxe isso no meu coração, eu respirei fundo e falei assim: tá bom, Deus, tá bom, eu entendi, então é permissão do Senhor, então o Senhor vai comigo, segura na minha mão, não me deixe porque eu não aguento sozinha. E aí, irmãs, eu sei que nós fomos no fórum pela segunda vez, porque após os 60 dias eu não tinha conseguido, aí a gente conversava e eu falei assim, eu não consegui, eu ainda estou muito chateada, para mim ainda não está legal, a forma como você quer levar a vida, o relacionamento, não está dentro do propósito para o qual eu casei, e eu permaneci firme e tal, enfim. É, Ivone sabe aí, né? As coléricas como que são. Mas, enfim, fomos pela segunda vez no fórum. Eu vou encerrar, irmãs, porque ficou muito longo. No outra oportunidade, eu conto a segunda parte desse testemunho para as irmãs, até porque eu preciso ainda concluir, né? Eu estou com Deus ainda concluir aí uma segunda parte do testemunho do meu casamento. Mas eu vou concluir com as irmãs agora, essa primeira parte, tá, irmãs? Eu fui a segunda vez lá no fórum, e quando chegou lá, a gente desistiu, a gente cancelou de novo. E aí, quando voltou, meu esposo falou assim: Márcia, pode acontecer o que for. No nosso relacionamento, não fala comigo nunca mais em divórcio. Eu casei para viver para sempre e agora, pode acontecer o que for. Você pode ficar chateado, eu posso ficar chateado, não importa. Nós nunca mais, eu não quero ouvir mais a palavra divórcio aqui dentro de casa. Enfim, irmãs, hoje nós estamos casados para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor nos abençoou financeiramente, temos a nossa casa. Por último, agora a gente fez uma pequena reforma, que era um sonho que a gente tinha. A gente tem as nossas coisas. O meu marido é provedor, graças a Deus. Uma característica dele, assim, bem forte é isso. Meu esposo, nossa, ele faz de tudo para não deixar faltar nada para mim, nada aqui dentro de casa. A gente não teve filho até o momento, mas a gente vive, graças a Deus, só nós dois. E assim, eu gosto de viajar. Ele não gosta muito de viajar, mas ele faz os meus gostos e a gente viaja. E assim, dentro de casa aqui, graças a Deus, reina a paz. Eu brinco com ele sempre que deixe para lá, irmãs, deixe para lá. Depois eu conto para as irmãs mais detalhes sobre
sobre essa questão que eu comecei a conversar com as irmãs. Mas para finalizar, irmãs, o que que acontece? Relacionamento, casamento não é algo simples, não é algo fácil, é algo desafiador. Eu contei para as irmãs aí um pouco do meu testemunho, mas eu sei que tem muitas mulheres que passam por algo parecido e a gente vai vencendo, mas a gente não vence sozinha, a gente precisa da graça de Deus, da graça e da misericórdia do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. Ok, irmãs? Pela glória de Deus, esse ano eu fiz 15 anos de casada, mas não foi fácil até o momento. Passei por várias situações, mas o Senhor deu vitória. E agora, né, acompanhando com as irmãs, sempre aqui em oração, a gente vai aprendendo muito mais a ser uma mulher sábia. Lógico, eu estou longe de já ser uma mulher sábia, eu estou no caminho de ser uma mulher sábia. Todo dia eu entendo que eu aprendo algo e o Senhor vem nos moldando. Glória seja toda para Deus, porque Ele é o construtor das nossas vidas. Amém? Um abraço a todas.